Lucas capítulo 23, versículo 26 a seguir. A mensagem da cruz, ela nunca foi tão importante. A gente retomar os temas centrais da Bíblia, pois vivenciamos tempos difíceis, profetizou, né, o apóstolo Paulo, tempo muito difícil, onde a palavra de Deus tem sido distorcida, negligenciada, e o tema, a mensagem da cruz, é um retorno da base da salvação. Quando a gente fala da mensagem da cruz, a gente está falando da salvação, da base da salvação. Mas muitos não querem ouvir nenhuma mensagem, porque quando se fala de cruz, também fala de adversidade, de sofrimento, de provação, de dificuldade, renúncia, né? Então, nesse sentido, muitos não querem ouvir. E quando se fala a cruz, o fardo, todos têm que carregar o fardo, e o fardo que se passa é pesado para todos. Mas no sentido bíblico, quando fala em carregar a cruz, aí se fala em renúncia, entrega, identificação com Cristo, é o compromisso de morrer-se para si mesmo e de fazer morrer a sua vontade, de fazer a vontade de Deus, né? A gente negar a própria vontade. Então esse é o sentido bíblico, né? De a gente tomar a nossa cruz e servir a Deus. Porque sem cruz não há cristianismo. Sem cruz não há salvação, sem cruz não há transformação. Então a gente precisa voltar às bases, entender o que é a mensagem da cruz. Lucas capítulo 23, todos acharam? Versículo 26. Vamos correr porque o tempo é curto. E como os conduzissem, constrangendo um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que levasse após Jesus. Vamos pular para o versículo 38. Será que eu estou enxergando direito? Porque a gente vai ficando velho assim. Aumenta a letra aqui, mas coloca na fonte 14, 15, 16, daqui a pouco está na 20 e não está enxergando direito. Versículo 38. Também sobre ele estava escrito essa epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificado blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu, Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus: Lembra-te de mim quando vieres no teu reino? Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A cruz de Cristo, ela não foi um acidente, não foi um acidente de percurso, um acaso. A cruz de Cristo, ela foi planejada desde a eternidade. Jesus, ele não foi assassinado pela máquina de guerra romana. Jesus, ele se entregou. Há mais de 300 profecias no Velho Testamento falando da morte de Jesus. Foi planejada por Deus desde a eternidade. Há pelo menos 40 profecias específicas falando detalhes da crucificação. Quando a gente lê o Salmo 22, por exemplo, fala das mãos e dos pés de Jesus, que seria traspassado pelo prego. Esse mesmo salmo também fala da roupa dele, da túnica que seria dividida. Zacarias fala que quando fere o pastor, o seu rebanho é disperso, falando da dispersão dos seus discípulos, que ele ia abandonar, ele ia ficar sozinho.
E há muitas outras profecias falando específico, quando deram vinagre para ele, o Salmo 69 especifica. Então há muitos detalhes. A morte de Cristo, ela foi planejada desde a eternidade. O próprio Jesus falou da sua morte para os seus discípulos, mas eles não estavam compreendendo, porque eles esperavam que o Messias ia vir para instalar um reino terreno, expulsar os romanos, e ali Israel, a sede em Jerusalém, ia governar o mundo. Eles esperavam um reino terreno. E Jesus falava da sua morte, profetizava acerca da sua morte, que em 3 dias ele ressuscitaria, mas os discípulos não estavam entendendo nada do que Jesus estava falando. E texto, Jesus falando, verbalizando, e eles não compreendiam. Ele falou: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e doar a sua vida em resgate de muitos. Mas, mesmo assim, eles não compreendiam aquilo. Então, para iniciar, antes da gente entrar no texto, eu gostaria de estabelecer algumas bases do que aconteceu na cruz, do que a cruz proclamou, do que a cruz significou para a humanidade, para a gente que serve a Deus. Primeiramente, a cruz foi um divisor de água na história. Foi um momento mais importante da história. Quando a gente vê as coisas que aconteceram na história da humanidade, quando, por exemplo, o homem foi para a Lua, em 1969, foi um momento muito importante, né, que a tecnologia estava avançando e o homem conseguiu atravessar a atmosfera e chegar na Lua. A história conta que estava todo mundo extasiado. O presidente dos Estados Unidos, era o Nixon na época, reunido diante da multidão, as câmeras todas posicionadas, e ele, alegre com aquele feito dos astronautas americanos, ele falou o seguinte, diante da multidão, ele disse: hoje é o dia mais importante da humanidade. Mas o evangelista Billy Graham estava ao teu lado e falou: não, hoje não é o dia mais importante da humanidade. O dia mais importante da humanidade foi na cruz do Calvário, quando Deus se fez homem, se entregou ali, quando ele bradou naquela cruz e falou: está consumado. Aquele foi o dia mais importante da humanidade. Naquele dia, o véu do templo se rasgou de cima a baixo, cima para baixo, mostrando que a salvação começava em Deus, de Deus para o homem. Ali nós passamos a ter acesso a Deus. Abriu-se o caminho de salvação na cruz do Calvário. Esse foi, sem dúvida nenhuma, o dia mais importante da salvação. Mas o que aconteceu na cruz? Qual foi as conquistas da cruz? Primeiro, a cruz ela trouxe expiação. Expiação, a palavra expiação quer dizer cobrir. No Velho Testamento, muitos sacrifícios eram feitos. Matavam ovelhas, bodes, animais. E aquele sacrifício era para cobrir. Apenas cobrir. Não retirava, não pagava o pecado, apenas cobria. Porque aquela sacrifício, aquela expiação estava apontando para Jesus. Geralmente matava-se um cordeiro de 1 ano, perfeito, sem defeito, apontando o Cristo Imaculado. Por isso, quando João Batista viu Jesus vindo, ele olhou, ele lembrou desse sacrifício da expiação e falou: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, toda a Bíblia, ela deságua em Jesus. O Velho Testamento, se a gente for pegar aqui os objetos do templo, o sacrifício, tudo apontava para Jesus. Expiar, essa palavra expiação no Novo Testamento ela é propiciação. Propiciação é tornar favorável. E Paulo usou muito essa palavra se referindo a Jesus. E ele foi a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelo nosso, mas do mundo inteiro. Porque a morte de Jesus foi universal, foi para salvar a todos. Mas infelizmente nem todos aceitam o sacrifício de Cristo. Mas, em segundo lugar, a cruz ela também trouxe redenção. A palavra redenção, ela quer dizer livrar mediante pagamento. Redimir é comprar de volta, é pagar. Na cruz, com a morte de Jesus, aconteceu a remissão, a redenção.
No Velho Testamento acontecia muito quando a pessoa ele se endividava, ele tinha uma dívida, ele não conseguia pagar aquela dívida, ele era levado como escravo. E ali ele se tornava escravo, era levado para o mercado, onde alguém comprava ele. E na redenção, essa palavra redenção quer dizer comprar de volta. O que acontecia ali? Alguém ia, e ele não tinha dinheiro, não tinha como pagar, alguém ia lá e pagava, comprava ele de volta. E essa mesma palavra que era usada no Velho Testamento, usa no Novo Testamento se referindo ao sacrifício de Jesus, que ele nos comprou na cruz, ele nos trouxe de volta, ele nos resgatou da escravidão do pecado, porque com a morte, com o pecado em Adão e Eva entrou o pecado no mundo, nós fomos vendidos ao pecado. O texto que o nosso evangelista leu aqui no começo, em Efésios 2, fala isso, que o homem era escravizado pelo pecado, mas a cruz ela trouxe redenção. E Pedro ele fala qual foi o preço. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19 fala: não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fosse resgatado, que fosse comprado o vosso fútil procedimento, que vocês herdaram de seu pai, mas pelo precioso sangue, o sangue de Cristo, de um cordeiro imaculado. Ou seja, o preço que se pagou não foi com ouro, não foi com prata, mas pelo seu próprio sangue. Então a gente tinha uma dívida impagável. Paulo ele fala que em Colossenses 2,14 que a nossa dívida ela foi cravada na cruz do Calvário. Mas além da redenção, da expiação, a cruz também trouxe a justificação e substituição. Justificação é tornar justo, ou seja, a lei dizia: aquele que pecar certamente morrerá. O salário do pecado é a morte. Então, todos nós pecamos, todos nós estávamos condenados. Mas o que aconteceu na cruz? Jesus veio, cumpriu a lei por nós e foi o nosso substituto. Ele nos substituiu. Daí, nós fomos declarados justos no tribunal de Deus. Quando a gente aceita o sacrifício de Jesus, nós somos considerados, declarados por Deus justos. E isso a gente tem muitos textos no Novo Testamento que fala isso. 1 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós. Então, Jesus na cruz ali, ele estava nos substituindo. Aquela cruz era para mim e para você, mas Jesus, ele nos substituiu. Isaías 53 fala isso, né? Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então a cruz ela trouxe expiação, redenção, justificação, substituição, e a cruz também ela trouxe reconciliação. Glória. Reconciliar é trazer a paz, harmonizar, estabelecer a paz. Quando se fala em reconciliação, se fala do ofensor, do ofendido e do mediador. O ofensor é a humanidade, somos nós. Ao pecar, ao nos afastar de Deus, nós estamos distantes, ofendemos a Deus. Jesus veio na cruz do Calvário, ele reconciliou-nos com Deus. Paulo usa muito essa palavra, Romanos 5,10, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, muito mais, mediante a morte de seu Filho, seremos justificados pela vida. Então, a cruz ela trouxe expiação, redenção, justificação, substituição, reconciliação, mas a cruz também trouxe regeneração. O que é regeneração? Regeneração é dar vida. Deus, ele não fez um remendo, ele não reformou o homem. O homem ele não foi reformado, não consertou, mas foi transformado. Ele colocou vida no coração do homem. Lembra do texto do irmão? Estava morto nos vossos delitos e pecados, mas ele vos deu vida. Jesus, quando a gente aceita a Cristo, aceita o sacrifício da cruz, nós recebemos vida. Regeneração fala de vida. Por isso que
Jesus falou para Nicodemos: aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino do céu. Então, na cruz nasceu vida. O velho homem é crucificado ali e nós recebemos vida. Jeremias profetizou que a gente tiraria o nosso coração de pedra e daria um coração de carne, ou seja, vida. Então, Deus ainda não melhorou o homem, Ele não reformou, Ele transformou a velha natureza. Efésios capítulo 2, eu insisto nisso porque aquele capítulo é muito forte. Fala da inclinação da carne, da velha natureza. Mas nós recebemos a nova natureza. Só que acontece, a velha natureza ainda continua lá. Não é uma substituição, é um acréscimo. A gente tem a velha natureza e recebemos a nova. Por isso que Paulo fala: a carne milita contra o espírito contra a carne. Então é uma luta. A gente tem que fortalecer a nova natureza através de oração, jejum, buscando a Deus. Então, a cruz ela trouxe expiação, redenção, justificação, reconciliação, regeneração, e trouxe também adoção. Adoção é o mesmo, quando a Bíblia fala muito em adoção, é o mesmo sistema de hoje. É ser inserido na família de Deus. Então é muito mais do que ser perdoado. É fazer parte da família de Deus com todos os seus direitos e privilégios. Isso Ele fez. Ele nos recebe como filho, né? Fomos feitos filhos de Deus. Então, fomos adotados na família de Deus. Veja as conquistas da cruz e a importância da cruz. E também ela trouxe santificação. Santificação é um processo. Enquanto a regeneração, que é o novo nascimento, ele acontece instantaneamente quando a pessoa aceita a Cristo como Salvador, a santificação é um processo. Ela começa no momento da conversão e vai até a sua morte, ou se você for arrebatado. É um processo contínuo de nos fazer a semelhança de Deus, nos fazer parecido com Deus. Então, a santificação ela nos dá força para resistir ao pecado, a falar: não precisamos mais ser escravos do pecado. A cruz, ela também trouxe a santificação. Você percebe a amplitude da cruz? Aqui eu fiz um resumo rápido. Na teologia, essa doutrina, a gente levaria o quê? Pelo menos umas 15 horas, né, Albino? Falando de cada ponto desse, citando vários versículos. Mas aqui é só para você ter uma ideia da amplitude que foi a cruz de Cristo, o sacrifício expiatório de Jesus, que como alcançou o homem na sua plenitude, a libertação. Dito isso, vamos para o texto. A mensagem da cruz. Aqui, no texto, a gente está vendo 3 cruzes caminhando para o Gólgota. E 4 personagens. Aqui no versículo 26, a gente vê Simão Cireneu. Cirene era uma cidade do norte da África. Ele era um judeu, nasceu disperso, longe de Israel, né, por vários motivos. E ali ele estava em Jerusalém. Por certo, ele já estava morando ali, porque Marcos acrescenta o nome dos filhos dele, Alexandre e Rufo. E aqui aparece esse personagem. O capítulo aqui, a gente não tem tempo para citar detalhes, mas foi um julgamento ilegal de Jesus. Na calada da noite, ele foi preso à noite, a madrugada toda com julgamento, testemunhas mentirosas. Ele não teve direito à defesa e ficava no Sinédrio, ia lá para Pilatos, depois ia para Herodes, voltava, a noite toda sendo julgado. Foi espancado, humilhado, colocaram coroa de espinho na sua cabeça, ele estava sangrando. E foi uma noite, aquele filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, ele mostra com alguns detalhes o que aconteceu. Então, assim, foi um momento muito triste. Mas o que a gente aprende aqui com esse texto? Vamos tentar ser o mais objetivo possível. Primeiro, eu quero extrair 5 lições aqui na mensagem do capítulo 26 de Lucas.
Primeira coisa, não despreze a sua cruz. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Então a cruz, ela não é opcional. A cruz, ela é essencial. Todos nós temos uma cruz para carregar. Precisamos carregar a cruz. E a cruz é um compromisso de morrer para si mesmo, no sentido bíblico, de negar a própria vontade e viver a vontade de Deus. Fala de renúncia, de se identificar com Cristo. Então, essa nossa obediência, ela gera algumas coisas. Ela gera frutos. A gente vê aqui em Simão Cirineu, que é um personagem que talvez você não ouviu muito falar dele, mas ele foi muito importante. Ele entrou aqui na história da salvação. Ele vindo do campo, estava trabalhando, ele não era discípulo de Cristo, passando ali por acaso, Jesus sendo levado, carregando aquela cruz, cansado, caindo. Obrigado, Lázaro. Caindo. E aí o soldado romano já, opa, vem cá, rapaz, ajuda aqui a carregar essa cruz, que pesava mais ou menos uns 50 quilos, né? E ele voltando do campo, cansado também, e aí não podia falar não para o soldado romano, e aí ele começa a carregar aquela cruz também. Então, foi uma obediência voluntária, porque tinha que obedecer mesmo, né? Então, a cruz, aquilo ali tocou na vida de Simão. Os dois filhos de Simão é citado por Paulo no capítulo 16 de Romanos. E isso mostra que a bênção ali alcançou as gerações futuras, né? Alcançou os seus filhos. E até hoje a gente está falando dele, né? De um fato que marcou aquela pessoa e marcou os seus filhos. Então, nunca tenta fugir da sua cruz. Às vezes você está carregando uma cruz pesada também. E você está cansado, cansada. Mas não abandone a sua cruz. Não despreze. A cruz, ela pode alcançar os seus filhos, as suas gerações. Não joga tudo para cima. Então há cruzes que são colocadas no nosso ombro. Mas não despreze, não jogue fora. Então Deus, ele não vai te dar uma cruz que você não possa carregar. Está pesada, mas é sob medida para você. Ele calculou certinho. Ele não dá um peso que você não possa suportar. Isso que Paulo fala em 1 Coríntios 10, 13, que não sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus não te colocará uma provação que você não possa suportar. Aleluia. Então é sob medida. Então não despreze a sua cruz. Porque a cruz também ela pode servir como instrumento de transformação. Lembra de José do Egito? Passou 13 anos na provação, de 17 até os 30, como escravo. E aquela provação transformou ele em um homem forte, maduro. E ele salvou a nação do Egito da fome, salvou a sua família. Então a cruz, ela serve também como um instrumento de transformação. Mas, em segundo lugar, ao compartilhar a dor do outro, nossa cruz se torna mais leve. Simão Cirineu aqui, ele estava passando ali, vindo do trabalho, né, do campo. Ele foi interrompido, constrangido, e aquilo ali marcou a sua vida para sempre. Então, às vezes, Deus tem um encontro com a gente, né? Ele interrompe as nossas rotinas e marca a nossa vida para sempre. A minha vida foi marcada, a sua também, acredito que foi, né? Com a cruz de Cristo. E Simão, o nome quer dizer aquele que ouve. Ele ouviu e estava carregando uma cruz literal ali, né? Uma cruz emprestada, uma cruz que não era dele, ou seja, um fardo alheio. E às vezes a gente tem a nossa cruz e ainda tem que ajudar outros a carregar a cruz. Às vezes você tem que cuidar de um parente doente, de um amigo em crise, você está aconselhando, ele está ajudando outros a carregar a cruz, como Simão. E às vezes a sua cruz fica mais leve. Pela física é difícil isso acontecer, né? Mas espiritualmente a sua cruz fica mais leve quando você está ajudando outras pessoas, como Simão aqui, com a cruz que nem não era dele, ele foi constrangido a levar. E porque quando você está ajudando alguém a carregar a cruz, primeiro que você tira o foco da sua cruz, né? do seu problema.
Aí você começa a ver, vai trabalhar no hospital do câncer, ser voluntário em algum lugar, você vai falar, rapaz, eu pensei que eu estava com um problema. Isso aqui que é problema. A cruz daquele ali é muito mais pesada. Então, quando você começa a ajudar outras pessoas, sua cruz fica leve. Você fala, rapaz, a minha cruz é leve demais. É o caso de Simão. Ele estava ajudando a carregar aquela cruz de 50 quilos, mas Deus estava levando a cruz dele, que era muito mais pesada, que era do pecado, que era do inferno. Então, quando você ajuda alguém, a sua cruz se torna mais leve, porque você tira o foco da sua. E isso aí já foi comprovado pela ciência, né, que quando você ajuda alguém, te produz um efeito, um bem-estar emocional. Porque mexe na parte do cérebro que você se sente alegre, né, por ajudar alguém. Então, esse projeto que vocês têm, por exemplo, de estar na rua, socorrendo aquelas pessoas aflitas, o mais beneficiado é vocês do que eles. Então, ajudar outros a carregar a cruz. Então, te fortalece mais do que isso. E você está sendo um discípulo de Cristo, fazendo o que Cristo fez. Ele carregou a nossa cruz. A cruz ali era de Barrabás, era minha e sua, mas ele estava morrendo em nosso lugar. Então, você pode ser a resposta de oração de alguém, quando você ajuda o outro a carregar a cruz. Mas tudo isso incomoda, né? Simão foi constrangido. Ele sujou-se com o sangue de Cristo ali, ajudando a carregar aquela cruz. Mas ajudar a carregar a cruz é isso, é sair da zona de conforto. Em sentir sentido para a sua vida. Então, Paulo foi um exemplo disso, né? Mas, em terceiro lugar, a cruz pode nos levar à condenação ou à salvação, depende do que nutrimos no coração. Aqui no final do texto que nós lemos, fala de dois malfeitores, dois ladrões. Vocês vão estar acompanhando? Amém. Com certeza. Amém. Então vamos lá. Bora, porque senão estoura o tempo. Aqui fala de dois homens que estavam vivendo a mesma situação, o mesmo sofrimento, a mesma proximidade de Jesus, mas tiveram uma resposta diferente, né? Enquanto um se arrependeu, o outro não. Então, enquanto o ladrão zombador, ele falou, salva-te a ti mesmo, falou para Jesus, salva-te a ti mesmo e a nós também. Ele só queria escapar daquele momento de dor, de sofrimento. Ele não estava preocupado com a eternidade nem nada. Passou a culpa. O outro falou, não, nós estamos aqui com a justiça. O que nós fizemos é porque os nossos atos mereceram. Então, enquanto um teve uma reação, olhou para Jesus, aquele ladrão malfeitor, ele olhou para Jesus como se falou, não, isso aí deve ser um líder religioso, deve ser um charlatão. E Jesus todo desfigurado, Isaías 53, narra a cruz, fala que o rosto de Jesus estava desfigurado, e ali não se achava beleza, com a cruz, com a coroa na cabeça, todo sangrando, o rosto inchado. Mas o outro ladrão, ele não viu um moribundo, não viu uma pessoa desfigurada, ele viu um rei. Ele falou, lembra-te de mim quando entrares no seu reino. Ele estava vendo um rei, o Messias, o Salvador, alguém que podia vir com o reino e podia salvá-lo. Então, a visão dele foi diferente. Enquanto o foco daquele ladrão que não se arrependeu era nele mesmo, ele só queria se salvar. O outro não. O outro, ele focava em Jesus, ele reconhecia o seu erro. Enquanto o ladrão mau, ele estava com raiva, com desespero, o outro tinha fé, humildade, né? Na mesma situação. Então a cruz, o sofrimento, ela revela o coração. Uma pessoa que quando está passando por dificuldade, ele joga tudo para cima, ele sai falando mal do pastor, da igreja, de Deus. Mas quando eu não servia a Deus, não ia para a igreja, nada disso me acontecia. Agora, tem até acreditado, né? Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece, joga tudo, abandona a cruz. Como o ladrão, esse outro ladrão, que ele só pensava nele, ele fala, não, mas está dando tudo errado, estou aqui. Então a cruz, o sofrimento, ele revela o coração.
de quem realmente serve a Deus e quem não serve. Então, esse ladrão, ele falou: nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem. Então, ele reconheceu o seu erro, estamos aqui com justiça. Ele clamou por graça: lembra-te de mim. E ele recebeu a resposta, né? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, isso mostra, né, ao carregar a cruz, ao passar por sofrimento, diante da dor, quem amaldiçoa, quem se afasta. Mas, em quarto lugar, a cruz que redime foi um ato de amor voluntário. Aqui a gente falou dessas duas cruzes, dos dois ladrões. Um estava à direita, outro à esquerda. A Bíblia não fala que o que arrependeu estava à direita ou estava à esquerda. A posição ali não importa a posição do coração, né? Mas não fala qual lado estava. Mas a principal cruz ali era do meio. Era aquele que estava morrendo voluntariamente em nosso lugar. O Cordeiro imaculado, sem pecado, sem dever nada. Ele estava entregando a vida por todos nós. Ele poderia sair da cruz a qualquer momento. Jesus, ele não estava preso ali pelos pregos, ele estava preso pelo amor. Ele podia chamar uma legião de anjos. Na verdade, um anjo só, não precisava nem de uma legião, um anjo só que chegasse, ele destruía tudo e acabava com tudo aquilo. Mas o que prendia ele ali era o amor, porque a cruz de Cristo que redime, porque o amor permanece. Mesmo quando a situação é difícil, o amor ele permanece, o amor entrega e o amor ele salva. Lembra de Abraão, quando ele estava, Deus pediu o sacrifício do seu filho, ele subiu até o monte com Isaac, e na hora que ia sacrificar o seu filho, uma voz bradou do céu e falou: não faça isso. Ele olhou, tinha uma ovelha do lado. Mas aqui no Gólgota, ninguém podia substituir Jesus. Ele era o Cordeiro imaculado de Deus, ele que estava se entregando voluntariamente a sua vida por nós. Ele falou: ninguém tira a minha vida, eu a dou espontaneamente. Foi um ato de amor, ele estava se doando. A maior dor, se entregando ali. Então, você às vezes acha que Deus não te tem, você fala: minha cruz é muito pesada, mas saiba que Deus, ele conhece a sua cruz. Jesus, ele sentiu tudo que você imagina. Jesus, ele foi traído, ele foi rejeitado, ele passou por uma injustiça, foi abandonado pelos amigos. Ele teve a sensação do silêncio de Deus. Uma das piores coisas é isso. Não sei se você já passou por isso. Você está orando, você está passando por uma luta difícil, você ora, é terrível. E você fala: mas Deus não está me ouvindo, e parece que a minha oração não está chegando no teto, e você ora, jejuma, e nada acontece, você sente Deus distante. Jesus, ele passou por isso. Ele falou: meu Deus, por que me desamparaste? Então, qualquer coisa, se a sua cruz está difícil, saiba que Jesus já passou por tudo isso, ele conhece o sofrimento. A sua dor dói em Deus. Ele conhece o que você está passando, e ele tem uma resposta para você. Jesus é o sumo sacerdote que conhece todas as fraquezas humanas, porque ele passou por tudo isso. Passou por tudo que você imaginar. Então ele conhece. Então saiba que você não está sozinho. Jesus permanece com você. Ele está contigo. Faz me lembrar daquela ilustração de um homem, pai de família. Ele tinha um sítio, uma propriedade, né, grande. E ali ele olhou a cerca, né, e falou: a cerca está toda bagunçada, preciso pintar essa cerca. Era uma cerca grande de madeira, por toda a sua propriedade. Aí o filho dele, um menino de 11 anos, falou: pai, você vai pagar um pintor? Paga para mim, eu faço esse serviço, eu pinto toda essa cerca. Aí ele falou: tá bom então. Comprou as tintas, lixa, comprou tudo, e o menino começou a pintar. Começou a trabalhar lá para pintar, lixando, preparando. No primeiro dia, a mão do menino já estava cheia de feridas. No segundo dia, as feridas aumentaram. No terceiro dia, na carne viva. Ele falou: o que é que eu vou fazer? Se eu deixar ele, a mão vai estar inchada, inflamada. Aí ele disse: mas se eu falar para ele parar, ele vai desanimar ele.
Aí o pai, na noite, quando o menino cansado, dormindo, ele ia lá, aplicava remédio na sua mão, e a mão foi melhorando, o menino trabalhando, e ele, na madrugada, o menino dormindo, aplicando remédio, até que o menino conseguiu pintar toda a sede. E assim é Deus com a gente. Ele te visita na madrugada, não é na madrugada cronológica, mas na madrugada da sua vida, e te dá força. Você não está vendo Deus ajudar você a carregar a sua cruz, mas Ele está te ajudando, está te dando força, curando a sua ferida, passando bálsamo, te fortalecendo, ajudando a carregar a cruz. Nós não vemos a intervenção de Deus, porque é na madrugada, na calada da noite, mas Ele te fortalece e te dá força a cada dia, para você vencer e carregar a sua cruz. Então, para concluir, a cruz ela não é o fim, ela é o começo de uma nova vida. Aquele ladrão, ele começou, ele morreu, mas ele foi com Jesus para o paraíso. Então a cruz, ela não é o fim, ela é o começo de uma nova vida. O velho homem está morto lá na cruz, e devemos manter ele morto. E a nova vida em Cristo Jesus. É isso que a mensagem da cruz fala, de expiação, redenção, regeneração, de uma nova vida. Então, a cruz não é o fim, é o começo. Quem teve o encontro com Cristo crucificado, recebe vida, como esse homem que se arrependeu, como Simão, que repercutiu na sua família, os seus filhos servindo a Deus, gerações servindo a Deus. Então, a cruz fala de transformação, fala de recomeço, fala de nova vida. E mesmo pendurado ali na cruz, ele deu recomeço e nova vida. E é isso que Jesus faz. Quem você é nessa noite? Você é Simão Cirineu, que carregou uma cruz que não era dele. Você está ajudando alguém com dificuldade, mas com propósito. Ou ladrão que não se arrependeu, né? Teve a chance, mas rejeitou. Ou aquele que agarrou a chance que teve ali na cruz e passou a eternidade. Jesus, mesmo sem pecado, Ele continua chamando: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Talvez seu fardo é pesado, mas Ele tem alívio, porque na cruz Ele nos substituiu. A palavra da cruz, como diz o Paulo, é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus, porque a transformação é uma nova vida em Cristo Jesus. E ali o único caminho da salvação é aquele. Atos 4,12 fala: não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu nenhum nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. O plano de Deus é a cruz. Jesus disse em João 10,9: eu sou a porta. Ele é a única porta. Porta é via de acesso. Jesus é a única via de acesso do homem para Deus. Ele conquistou ali na cruz do Calvário. João 14,6 fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o caminho Ele conquistou ali na cruz, através da sua morte redentora, expiatória, e nos dá vida e vida com abundância. Esta é a mensagem da cruz. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor? Glória a Deus.